Olá, queridas pessoas, cá estou eu novamente. Esse vídeo vai tanto para o YouTube quanto para o Instagram. Se você está no YouTube e ainda não se inscreveu neste canal, inscreve aqui, assina as notificações porque tem alguns vídeos que vêm só para o YouTube. E se você ainda não está no Instagram, segue este arroba aqui que eu vou colocar aqui embaixo. E se você está no Instagram, também vai lá no YouTube depois, confere que tem alguns vídeos exclusivos lá. E já se inscreve e assina as notificações do canal. Hoje eu quero trazer um assunto aqui que surgiu em um atendimento que eu acabei de facilitar e que não foi nem um atendimento de constelação, foi um atendimento de terapia continuada, que é mais light do que a constelação. Que é um olhar sobre o movimento que a gente tem quando a gente toma consciência de que nós estávamos em um lugar que não era o nosso lugar de filho, mas que a gente pode tentar ocupar esse lugar por um caminho prejudicial que na realidade não é ocupar esse lugar. E a gente pode, de fato, e é um lugar mais doloroso, fazer o caminho que realmente nos coloca nesse lugar de filho. E aí eu comecei a entender por que a gente reclama tanto no momento em que a gente começa a caminhar para o lugar de filho, a gente começa a ter sentimentos de culpa, a gente começa até a muitas vezes ser rejeitado pelos nossos pais. E na real, tudo isso não é do processo natural de se colocar no lugar de filho. Isso é da nossa ilusão de estar nesse caminho, mas na realidade não estarmos realmente caminhando para este lugar. Eu gosto de falar que existem dois caminhos normais que as pessoas que começam a fazer terapia e que acontece muito na constelação começam a traçar depois que elas percebem que estavam no lugar errado dentro do seu sistema. Quando elas percebem que estavam sendo mãe ou pai dos seus pais. O primeiro caminho, que é um caminho prejudicial, na minha visão, mas ele tende a ser o caminho que as pessoas mais tomam, porque ele é o caminho mais fácil e menos doloroso, é o caminho onde essas pessoas que foram para o processo terapêutico e perceberam que estavam fora do lugar, começam não a se posicionar no seu próprio lugar. Elas começam a querer educar quem está em volta para tentar colocar essas pessoas em seus devidos lugares. Então é aquele filho que vai lá e constela e percebe que estava fora totalmente do lugar. E chega em casa e ao invés de parar e se posicionar como filho, começa a querer conduzir a própria mãe a ocupar o lugar de mãe. Começa a querer ensinar o pai o que ele deve fazer. E perceba o quanto arrogante é essa postura e o quanto fora de lugar de filho ela está. Então percebe, é um movimento que você, por birra, vai querer se afastar dos seus pais, por birra, vai ficar confrontando eles para reafirmar o seu lugar de filho, e é um movimento que vai te gerar culpa e rejeição, porque na real não é este o seu lugar de filho. A gente ocupa de verdade o nosso lugar de filho quando a gente tem a escolha por um outro caminho. E é um caminho mais doloroso, é um caminho mais difícil, mas é um caminho onde a gente tem mais fluidez neste movimento de ocupar o lugar de filho. Que é o momento em que você, ao olhar para o seu lugar de filho, olha para dentro de você e não para o seu entorno, e percebe que a grande questão que fez você tentar ocupar um lugar maior do que o lugar que você realmente tem é a sua pura incapacidade de olhar para a sua limitação. E é a partir daí você começar a acolher o limite que você tem diante da vida das pessoas que são maiores do que você. Desculpa, bati no microfone. Por que isso é um movimento mais difícil? Porque percebe, é muito fácil a gente sair de um processo terapêutico e começar a olhar para os outros e querer imprimir essa mudança no outro para que o nosso lugarzinho fique mais fácil de ser acolhido. Só que isso potencializa a nossa postura de fora de lugar. Esse movimento mais doloroso é um movimento onde a gente vai olhar e assumir o quanto nós somos impotentes diante deles.
É um movimento diferente, por quê? Porque quando meu pai ou a minha mãe vierem demandar algo de mim que não cabe ao meu lugar, eu não vou me esquivar e recuar, porque eu sei que o meu lugar é de filho e o deles é o de pai e de mãe. Esse lugar ainda é um lugar arrogante. Eu vou recuar e sair disso porque eu tenho consciência de que eu não dou conta de resolver aquela questão por eles, que é uma questão deles. A gente recua, a gente sai, a gente vai cuidar da nossa vida, não porque a gente tem que colocar cada um no seu lugar. A gente faz esse movimento porque a gente tem a consciência de que aquilo está fora do meu alcance. E isso acontece principalmente quando os nossos pais chegam com demandas dos pais deles e querem que a gente preencha esse vazio. A gente não vai sair desse jogo que muitos pais nos colocam com a postura arrogante de falar: esse lugar não é meu. A gente vai sair numa postura doída de olhar para esse vazio que existe nos nossos pais e assumir: poxa vida, eu não tenho capacidade de preencher esse vazio que existe na minha mãe e no meu pai. E é por isso que eu vou recuar e cuidar da minha própria vida. Perceba uma coisa: quando a gente começa a entrar num lugar de filho ou de filha, nesta postura, acolhendo a nossa impotência, pouco importa o que a gente faz para ajudar os nossos pais. O mais importante é a postura que nós estamos internamente de entender que nós não vamos dar conta de tudo. Entender que vai ter algumas possibilidades de ajuda aos nossos pais, sim, que são coisas que estarão ao nosso alcance, e haverão tantas outras que a gente não vai poder solucionar. A gente não vai poder fazer nada por eles. Isso é uma coisa que a gente vai precisar ter mais consciência quando os nossos pais estiverem de fato idosos. Porque ali, sim, eles vão ter muitas demandas que a gente vai precisar cuidar como filho, mas a gente vai precisar cuidar como filho, como coisas que estão ao nosso alcance para que a gente resolva, na maioria coisas mais práticas da vida. E mais uma vez, e talvez esse seja o movimento mais importante, a gente vai precisar ter muita consciência e muita maturidade e muito feeling na questão de perceber até onde vai o meu alcance de força, de influência na vida desses pais. Até onde eu posso ir como filho. Até onde eu tenho força para de fato ajudá-los. Talvez. Aliás, isso é uma coisa que o Bert fala, né? Mas eu coloco um talvez, que eu ainda questiono um pouco. Talvez a gente insiste tanto em sair do nosso lugar hoje e cuidar dos nossos pais, muito por medo do trabalho que eles realmente vão dar para a gente quando eles forem de fato idosos. Aceite que você vai cuidar dos seus pais idosos, que eles vão dar trabalho sim. Porque se você não aceita isso, você vai ficar querendo remendar a vida deles hoje em um lugar que você não tem poder, tentando evitar uma questão futura que vai ter, sim, que você vai ter que lidar com eles idosos. E se você tenta fazer isso hoje, antecipar esse trabalho para fugir do trabalho posterior, você não vai viver a sua vida nem hoje e nem amanhã, quando eles estiverem idosos e realmente precisarem de você. Tenha consciência da sua limitação diante deles. É essa a grande questão que instala a gente no lugar de filho. A gente ter consciência do quão nós somos pequenos diante deles. E toda vez que você tentar, de alguma forma, educar os seus pais e dizer que o lugar da minha mãe é ali, o do meu pai é acolá, você está fora do seu lugar. Você não está sendo filho. Você está sendo um filho extremamente arrogante e prepotente, achando que você vai dizer para o seu pai e para sua mãe o que eles devem fazer. Não mudou em nada, vai continuar causando cada vez mais conflitos e dessa forma você não vai ter recepção de força de vida para você seguir o seu caminho. Tá certo, meu povo? Era isso pelo vídeo de hoje, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, mandem lá nas caixinhas do Instagram, que sempre tem. E eu espero vocês num próximo vídeo.
Fui.